Bom dia a todos. Havendo número legal, pedimos a proteção à bênção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Sua Excelência, segundo secretário, procederá à leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo ordinário da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 4 de fevereiro de 2020, sob a presidência do vereador Tito Zeglin e secretariada pelos vereadores Copani e professor Euler. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor segundo secretário leu a ata da sessão anterior que foi aprovada. Pelo senhor primeiro secretário foi lido o seguinte expediente. Projeto de lei dos vereadores Edson do Parolim, 05/05/2020, 0504, 0509, Fabiane Rosa, 0508, Oscarino do Povo, 0506, professor Silberto, 0507, Pierre Petrucello, 1402, substituto geral da vereadora Maria Letícia, 3101, a proposição 0566. Indicações ao Prêmio Ecologia e Ambientalismo, da vereadora Julieta Reis, 3001. Ao Prêmio João Paulo II, do vereador Osias Moraes, 1701. Requerimentos de indicação de líder e vice-líderes da bancada ao bloco parlamentar, do vereador Dr. Volmir, 4201, da bancada do PROS. Desculpe, do vereador Dr. Volmir, 4201. Da bancada do PROS, 4204, do Bloco Parlamentar MDB-PT, 4209, da bancada do PTB, 4211, do Bloco Parlamentar PROS Republicanos, 4203, diversas bancadas, 4213, de membro de comissão temporária, especial CPI processante, da bancada do PSC, 40601, de desistência e substituição de membro de comissão ao Conselho da bancada do PSC, 1902, 1901, de pedido de informações oficiais ao município, dos vereadores Cacá Pereira, 6235, Dalton Borba, 6229, 6232, 6226, Maria Letícia, 6227, Mestre Pop, 6237, Professora Josete, 6241, Rogério Campos, 6225, Tico Kuzma, 6240. De retirada de proposição sem parecer ou com parecer contrário, do vereador Pierre Petrucello, 7202-2020, da proposição 05248. De votos pesar, do vereador Tito Zeglin, 7801. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação plenária serão apreciadas segundo a parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores. Ezequias Barros lamentou o falecimento do senhor Afonso Celso Rangel, pró-reitor da Universidade Tuiuti do Paraná, mencionando sua contribuição para Curitiba. Osias Moraes agradeceu ao prefeito pela inauguração da estação Tubo Vale do Pinhão, na Avenida Iguaçu, bairro Rebouças. O senhor presidente registrou com pesar o passamento da senhora Lília Mari dos Santos Rebelo, mãe do servidor desse legislativo Edson Rebelo. Assumiu a presidência o vereador Sabino Piccolo. A ordem do dia: registraram presentes os seguintes vereadores: Sabino Piccolo, Tito Zeglin, Copani, professor Euler, Maria Letícia, Alex Rato, Beto Moraes, Bruno Pessuti, Cacá Pereira, Dalton Borba, Dona Lourdes, Edson do Parolim, Ezequias Barros, Fabiane Rosa, Giovanni Fernandes, Erivelto Oliveira, Jairo Marcelino, Julieta Reis, Cátia Dietrich, Marcos Vieira, Maria Manfron, Mauro Bobato, Mauro Inácio, Mestre Pop, Oscarino do Povo, Osias Moraes, Paulo Rink, Pia Petrucello, professor Silberto, professor Josete, Rogério Campos, Sérgio Balaguer, Tico Kuzma, Toninho da Farmácia Zezinho Sabará. Houve quórum com a presença de 35 vereadores conforme painel eletrônico. Entrou em segundo turno a discussão do projeto de lei 1441, que declara de utilidade pública a Casa da Cultura Polônia Brasileira, Polônia Brasil. Em discussão e votação foi aprovado. Para formular requerimento, o vereador professor Silberto solicitou o adiamento da discussão do projeto de lei 1443, que declara de utilidade pública o Instituto MUDE, por 2 sessões, o que em votação simbólica foi aprovado. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 0566, que autoriza a instalação de lixeiras especiais para dejetos animais no município de Curitiba. Pareceres das comissões competentes publicados no Diário da Câmara. O senhor secretário leu o substitutivo geral 3101 e as emendas modificativas 3408, 3479, 3480 e 3481. O senhor presidente submeteu ao plenário a apreciação do substitutivo geral, apresentado após o trâmite regimental, o que em votação simbólica foi aprovado. Na discussão, a vereadora Maria Letícia esclareceu que a matéria propõe a instalação de lixeiras especiais com parcerias público-privadas para a coleta de dejetos animais, evitando-se a contaminação e contribuindo com a preservação ambiental. Foi aparteada pelos vereadores Dalton Borba, Cátia Dietrich, Ezequias Barros, Fabiane Rosa. Reassumiu a presidência o vereador Tito Zeglin. Em votação, o substitutivo geral foi aprovado, ficando prejudicado o projeto original e as emendas. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 0550, que institui no calendário oficial do município de Curitiba o Dia do Hijab, que será comemorado todo dia 1º de fevereiro. Para formular requerimento, o vereador professor Euler solicitou o adiamento da discussão do referido projeto por 3 sessões, o que em votação simbólica foi aprovado.
Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 0599, que altera a denominação de Distrito Cidadão Honorário de Curitiba para Rosemary Ortolani. Pareceres das comissões competentes publicado no Diário da Câmara. O senhor secretário leu a emenda aditiva 3214. Em discussão e votação, o projeto ressalvado a emenda foi aprovado conforme painel eletrônico. Em votação, a emenda foi aprovada. Na segunda parte da ordem do dia foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições de justificativa de falta às sessões por atividades inerentes ao mandato. Dos vereadores Julieta Reis, 402.500, Alex Rato, 402.501, 402.502, Maria Letícia, 402.02. De votos de congratulações e aplausos. Dos vereadores Julieta Reis, 77.658, Giovanni Fernandes, 77.15, Cristiano Santos, 7705, Rogério Campos, 7719, 7723, 7718, 7716, Maria Letícia, 7708, 7713, 7710, 777, 779, Ezequias Barros, 7720, 7722, Fabiana Rosa, 7704, 7703, 7702, 7701. De retirada de proposição com parecer favorável do senhor prefeito, 7321, da proposição 5121. Sugestão de ato administrativo de gestão dos vereadores Giovanni Fernandes, 20303, Oscar do Povo, 20306, 20305. As discussões e requerimentos de sugestão de ato administrativo de gestão do vereador Toninho da Farmácia, 20302, 20301. De votos de congratulações e aplausos do vereador Mestre Pop, 76561. De justificativa de falta às sessões por atividades inerentes ao mandato e outros, vereadores Mauro Inácio, 402.503, Toninho da Farmácia, 402.504, Noêmia Rocha, 402.03, 402.04, foram adiados por uma sessão em face das ausências dos autores. No horário destinado ao grande expediente, usaram da palavra os vereadores. Dalton Borba lamentou o cerceamento de sua atividade parlamentar em reunião na Secretaria Municipal de Educação na última semana, pedindo providências dessa casa sobre o fato. Ao finalizar, agradeceu aos vereadores Sabino Piccolo e Pier pela preferência democrática à oposição na sessão de ontem. Foi aparteado pelos vereadores Erivelto Oliveira, professora Josete, professor Euler Pia, Petruccelli e Julieta Reis. Professora Josete apresentou vídeo sobre reivindicação dos moradores da Vila Angra e Concórdia, na SIC, com relação ao esgoto a céu aberto. A seguir, falou da denúncia ao Ministério Público do Paraná a respeito de irregularidades em processo licitatório da Secretaria do Meio Ambiente. Assumiu a presidência o vereador Colpani. No horário das licenças partidárias, usaram da palavra os vereadores. Erivelto Oliveira, Cidadania 23, disse que hoje completa um ano de seu mandato, citando suas atividades parlamentares nesse período. Reassumiu a presidência o vereador Tito Zeglin. Professora Josete, bloco parlamentar, discorreu sobre o seu trabalho fiscalizador nessa casa, criticando a postura do prefeito em alusão aos vereadores que fazem oposição no parlamento. Pier Petruccello, líder do prefeito, trouxe esclarecimentos da Secretaria Municipal de Educação ao vereador Dalton Borba. Em seguida, rebateu as críticas ao discurso do prefeito na data de ontem. Ao final do grande expediente, de acordo com o painel eletrônico, registraram presentes os seguintes vereadores: Sabino Piccolo, Tito Zeglin, Colpani, professor Euler, Maria Letícia, Alex Rato, Beto Moraes, Bruno Pessuti, Cacá Pereira, Cristiano Santos, Dalton Borba, Dona Lourdes, Edson do Parolim, Ezequias Barros, Valveni, Rosa, Giovanni Fernandes, Erivelto Oliveira, Jairo Marcelino, Julieta Reis, Cátia de Triste, Marcos Vieira, Maria Manfron, Mauro Bobato, Mauro Inácio, Oscalino do Povo, Zéas Moraes, Paulo Rinque, Pia Petruccello, professor Silberto, professora Josete, Rogério Campos, Sérgio Balaguer, Tico Kuzma, Toninho da Farmácia e Zezinho Sabará. Estavam presentes 35 vereadores para formar requerimentos. Vereadores Ezequias Barros, Tito Zeglin, Oscalino do Povo e Mauro Bobato solicitaram minutos de silêncio pelos passamentos de Afonso Celso Rangel Santos, Lilian Mari dos Santos Rebelo, João Carlos de Souza e Antônio Valdemir Pilato, respectivamente, o que foi acatado pela mesa. Foi feito um minuto de silêncio. Nas explicações pessoais, o vereador Dalton Borba leu o artigo da lei orgânica que dispõe sobre o livre acesso dos vereadores e locais públicos. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para quarta-feira, dia 5, a hora regimental, com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara. Do que para constar, nós, Maria Inês Rubio e Regina Aires, redatoras, lavramos a presente ata que depois de lida e votada será assinada pela mesa. Era essa a ata, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeção, declaramos-la aprovada. Sua Excelência, primeiro secretário, procederá à leitura do expediente das proposições caminhadas pelos senhores vereadores. Bom dia. Iniciativa Maria Letícia, 6245-2020. Solicita informações da Secretaria Municipal de Urbanismo sobre o comércio ambulante no pré-carnaval. Maria Letícia, 6244-2020. Solicita informações sobre o pré-carnaval da Fundação Cultural de Curitiba. Pier Petruccello Erivelto Oliveira, 4501-2020. Solicita anexação de respostas aos questionamentos ao parecer 86/2019. Pier Petruccello Erivelto Oliveira, 3601-2020.
subemenda ao substitutivo geral 3166/2019 e apresentado ao projeto de lei ordinária 05-132/2019, que institui a política pública de mediação de conflitos nas escolas da Rede Municipal de Ensino Público de Curitiba e da outras providências. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação do plenário são apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Estão inscritos no pequeno expediente Sua Excelência, vereadora professora Josete, a quem concedemos a palavra. 5 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, população que nos acompanha através das redes sociais, também agradecer a presença de alguns funcionários aqui que são trabalhadores, né, do setor petroquímico. Então, temos aqui representantes do Sindipetro, né, base do Sindipetro, e também do Sindiquímica. Nós gostaríamos de fazer uma fala. Ontem nós tínhamos muitos temas, acabamos não abordando, mas temos acompanhado aí desde o mês de janeiro a mobilização dos trabalhadores, primeiramente ligados ao Sindiquímica, que são os petroquímicos. Hoje, nós temos aqui no Paraná a última planta, que é assim chamada, a última indústria, que é do sistema Petrobras, que é a Araucária Nitrogenados S.A., responsável, né, pela produção de amônia e nitrogênio, portanto, dos produtos que são a base dos fertilizantes. Eu acho que é importante nós resgatarmos que houve um investimento nesse setor por parte dos governos Lula e Dilma, e nós chegamos a ter 3 empresas que faziam, né, todo esse processo, inclusive com o reaproveitamento, né, dos resíduos do petróleo, e, a partir disso, a produção da ureia e do nitrogênio. Infelizmente, né, já tivemos o fechamento de 2 desses equipamentos, um em Sergipe, outro na Bahia, e estava em fase de construção uma 4ª indústria, né, no estado do Mato Grosso, e essas obras foram paralisadas. E o Brasil já produzia 60% da ureia importante nessa cadeia da produção de fertilizantes. Infelizmente, o governo Bolsonaro adotou uma política, né, de venda dessas empresas. O pior, aqui no Paraná, a chamada Araucária Nitrogenados, ou FAFEM, né, como é conhecida também, ela nem vendida será, ela vai ser fechada, né? E agora também, nesse momento, nós temos a mobilização dos petroleiros, também aqui do município da Araucária, e nesse sentido há uma mobilização nacional. Então nós temos uma greve nacional contra o desmonte do sistema Petrobras. Então, o Brasil, ele avançou muito, né? A Petrobras chegou a representar, em termos de PIB, 12% do PIB nacional. E agora a gente vê um desmonte, uma venda, uma privatização
onde não há argumento a não ser o entreguismo, né, do governo Bolsonaro. Então, com o fechamento da Fafem, nós teremos 400 trabalhadores diretos e 600 trabalhadores indiretos, que são aqueles terceirizados, portanto, 1.000 famílias atingidas de forma direta. E há uma intenção do fechamento também, né, da Petrobras, do polo petrolífero aqui de Araucária, onde também inúmeros trabalhadores estão sujeitos a perder os seus empregos. Mas, infelizmente, 30 segundos, senhor presidente, só para concluir, esse é um tema, um debate que não é feito ouvindo todos os lados. E nós tivemos aqui, infelizmente, uma fala infeliz do senhor prefeito, do Rafael Greca, dizendo que há uma esclerose sindical. Na verdade, o que há é trabalhadores que sabem o prejuízo e o retrocesso que pode significar a venda, né, de setores estratégicos para o país. Então, parabéns aos trabalhadores pela sua mobilização, porque nós acreditamos que essa é uma luta em nome da defesa do patrimônio nacional, da proteção de um setor estratégico. Nenhum grande país do mundo privatizou, né, suas indústrias petroquímicas, setores estratégicos da energia. Então, estamos apoiando bravamente essa luta. Parabéns a todos e todas, e vocês serão vencedores, e o Brasil, acima de tudo, é que ganhará com uma revisão de todo esse processo de privatização da Petrobras. É isso, e já faço um pedido ao presidente, se na sequência possível abrir em 5 minutinhos para que representantes do Sindipetro possam falar. Obrigada. Próximo vereador inscrito, Sua Excelência, vereador Bruno Pessutti, a quem concedemos a palavra, 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Nós estamos aqui nessa tribuna hoje, no início dessa nova sessão legislativa do ano de 2020, para fazer um agradecimento de tudo aquilo que nós trabalhamos, ainda que na semana passada estivesse com meu filho recém-nascido, que nasceu no dia 26 de janeiro, nós fizemos um trabalho muito árduo, junto com os motoristas de aplicativo, junto com a Prefeitura de Curitiba, o secretário Jamur, o presidente da URBS, Ogeni, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, com o prefeito Rafael Greca, para pedir a eles a prorrogação do prazo para o início da fiscalização do cadastro, visto que havia mais de 10.000 motoristas que estavam finalizando seu cadastro, que ainda efetivamente não tinha sido concluído. A Prefeitura estimava que havia 13.000 motoristas de aplicativo na cidade de Curitiba, mas 23.000 pessoas se cadastraram. E dessa forma, a própria URBS não conseguiu dar conta, muitas vezes, de terminar a tempo esse cadastro para que no dia 31 de janeiro a fiscalização efetiva começasse. Por isso, nós pedimos essa prorrogação e ela foi atendida. Porque os trabalhadores, as trabalhadoras, homens de bens, que precisam levar o sustento para a sua família, não poderiam chegar numa fiscalização e perder o seu veículo, pois o seu cadastro estava em análise. Mas nós temos que combater, sim, aqueles piratas que estão na rodoviária e em outros lugares da cidade, como no terminal do Guadalupe, fazendo o aliciamento de passageiros. Isso não é motorista de aplicativo, isso é motorista pirata. Nós estamos, sim, defendendo os motoristas de aplicativo, porque eles são pessoas honradas e precisam ter o direito de trabalhar na cidade de Curitiba, porque dessa forma vão levar não só o sustento para a sua família, mas com certeza melhorar a mobilidade urbana na cidade. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Nós consultamos os vereadores, se alguém deseja fazer uso da palavra. Então, tenho 5 minutos para Sua Excelência. Maria Manfron com a palavra, 5 minutos, no pequeno expediente. Muito bom dia, senhor presidente, à mesa, aos colegas vereadores, senhoras e senhores. O que me traz aqui hoje é para fazer um convite
Nós teremos agora, dia 7, 8 e 9, a grandiosa festa do vinho de Santa Felicidade. É uma festa gastronômica, é uma festa de cultura que vai ter muitos eventos. Da uva, festa da uva. E então eu convido a todos, aos ouvintes, às famílias que participem dessa festa, que vai ser bacana, vai ter muitos eventos, muita dança, muito folclore, e conto com todos. Meu muito obrigada. O meu horário que está reservado, eu cedo para o Sindicato dos Petroleiros, Sindipetro, 5 minutos. Então, vamos suspender a sessão por 5 minutos para que Sua Excelência, então, use a tribuna. É 5 minutos, ok? Bom dia a todos e todas, cidadãos aqui dessa cidade de Curitiba. Meu nome é Tiago, eu sou representante dos petroleiros, muitos trabalhadores aqui da refinaria de Araucária, da Petrobras, da fábrica de fertilizantes também ali em Araucária. Muitos moradores aqui dessa cidade. E a gente está aqui, graças ao convite da nossa vereadora, professora Josete, que a gente agradece, para repudiar a fala do nosso prefeito, Rafael Greca, porque no Estado democrático de direito, ele xingar a gente de esclerosado por estarmos defendendo nossos empregos, isso é um ataque a todos os trabalhadores do país. O que está ocorrendo lá é o fechamento da nossa fábrica por uma decisão política, porque a fábrica de fertilizantes deu prejuízo porque quiseram, já que a matéria-prima vem da refinaria da Petrobras, e também porque todos os trabalhadores e cidadãos do Brasil inteiro vão sentir na pele o fechamento dessas fábricas, seja de fertilizantes, seja das refinarias. De que forma? Hoje, quanto que está o preço da gasolina na bomba? O gás de cozinha, quanto que está? Quanto que está o óleo diesel? Isso é o interesse de privatizar as fábricas da Petrobras. A gente produz tudo aqui no Brasil, é tudo nosso, é em real, mas cobra-se tudo que é produzido aqui como se nós estivéssemos trazendo lá dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Inclusive, a gente está trazendo. Quer dizer, por decisões políticas, nossa refinaria está com carga reduzida, cerca de 60% da produção. O resto está vindo de fora, de outros países. Isso está esfolando a população brasileira pelo preço do combustível. A nossa greve não tem intuito nenhum de prejudicar a população. A gente filmou lá o caminhão do Greca Asfaltos, ontem, fazendo abastecimento lá na refinaria, abastecendo com asfalto. Está lá, está abastecendo, a gente não quer prejudicar a população de forma alguma, a gente quer alertar a população do que está acontecendo com a Petrobras, vai afetar todos os cidadãos. Já está afetando com o preço dos combustíveis e pode afetar muito mais. Sabe quanto que dá de ICMS a fábrica a refinaria da Petrobras em Araucária para o Estado? 2 bilhões por ano de reais, por baixo. Quanto desse dinheiro que vem para o nosso município de Curitiba? Só em ICMS de repasse. O município de Araucária, com o fechamento da fábrica de fertilizantes e com o possível fechamento da nossa refinaria que está à venda, os chineses já estão lá visitando, vai afetar por baixo 70% da arrecadação do município de Araucária. Isso o secretário de governo já apresentou para nós. Ou seja, é isso que a nossa greve está trazendo para a população. A gente não quer afetar ninguém, a gente quer alertar o que está acontecendo conosco. A gente vai ser demitido, 1.000 trabalhadores sendo demitidos, agora dia 14. E assim, uma decisão de demissão que veio lá de cima, sem apresentar um plano de hibernação, sem apresentar um controle de riscos, simplesmente chamaram os trabalhadores e falaram, daqui a um mês vocês estão na rua. O que aconteceu naquela fábrica? Um vazamento de amônia no sábado, porque lá tem produto tóxico, tem produto radioativo, e a Petrobras não fez um estudo para isso, simplesmente demite, para eles a fábrica dá prejuízo, fecha-se, o impacto no município eles não querem saber,
e daí vem o prefeito da nossa cidade chamar a gente de esclerosado. Que é isso? O que vai acontecer com as contas da cidade de Curitiba, ele não está pensando. Ele só pensa lá na Greca Asfaltos. Falando mais, na linha Verde Norte, por que aquelas obras não são terminadas nunca? Por que ele não vê isso? O caminhão dele está sendo abastecido na refinaria por trabalho desses petroleiros aqui, ó, que estão aqui para defender os seus empregos e defender o Brasil. O que está acontecendo na política de preço de combustível está afetando todo mundo e faz parte da política de privatização da Petrobras. Esse é o recado que eu queria dar para a população de Curitiba. Agradeço o espaço, muito obrigado aos senhores vereadores, às senhoras. Contem conosco, nossa greve está forte, é nacional, é a defesa dos empregos e a defesa de uma Petrobras justa e estatal para todo o povo brasileiro, porque ela é a grande indutora da economia desse país. Muito obrigado. Agradecemos ao Tiago. Então, reabrimos a sessão e pedimos aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Já com a presença do Cristiano Santos, presente. Senhores vereadores, registrem presenças. Pedimos, então, ao primeiro secretário que proceda à rechamada dos senhores vereadores. Vereador Dr. Volmir, ausente. Noêmia Rocha, ausente. 36 vereadores presentes. 36 senhores vereadores encontram-se presentes, havendo quórum para a continuidade dos trabalhos. Primeiro secretário procederá à leitura do primeiro projeto em pauta. Projeto de Lei Ordinária 0566-2018, iniciativa vereadora Maria Letícia. Autoriza a instalação de lixeiras especiais para dejetos animais no município de Curitiba. Publicada a apresentação de diário da Câmara 9.768, de 21 de maio de 2018, publicada a instrução. Pareceres e emendas de diário da Câmara 10.088, de 28 de agosto de 2019. A votação é global simbólica. Aprovação, maioria simples, redação para o segundo turno. Em discussão, projeto de iniciativa da ilustre vereadora Maria Letícia. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores votando. Vamos ao resultado da votação. 26 senhores vereadores votaram com a expressão sim, 3 vereadores com a expressão não. Está aprovado o projeto em segundo turno. Próximo projeto em pauta, iniciativa do ilustre vereador Pier Paulo. Projeto de Lei Ordinária 0599-2019 altera a denominação de título de cidadão honorário de Curitiba para Rosemarie Ortolani. Publicada a apresentação diária da Câmara 10.016, de 16 de maio de 2019. Publicada a instrução, pareceres e emendas diária da Câmara 10.082, de 20 de agosto de 2019. A votação é global e simbólica. A aprovação, maioria simples, redação para o segundo turno. Em discussão, o projeto. Senhor presidente, não há necessidade da discussão, porque trata-se de uma correção ortográfica no nome, então apenas isso. Então, como essa alteração só já foi discutido, então alteração ortográfica não há necessidade de discussão. Obrigado, presidente. Ok, obrigado pelos esclarecimentos. Então, encerrada a discussão e votação, vereadores votando. Vamos ao resultado da votação. 25 senhores vereadores votaram com a expressão sim
Está aprovado o projeto em segundo turno. Próximo projeto em pauta, iniciativa do ilustre vereador Ezequias Barros. Projeto de lei ordinário Cidadão Honorário de Curitiba 0615/2019. Concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao pastor Celso Carneiro dos Santos. Publicada a apresentação diária da Câmara 10.071, de 5 de agosto de 2019. Publicada a instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara 10.104, 19 de setembro de 2019. A votação é global e simbólica. A aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, projeto. Para discutir o autor, com a palavra, Sua Excelência tem 15 minutos, prorrogáveis. Bom dia, senhor presidente, Sabino Piccolo, demais vereadores da mesa, vereadores e vereadoras. Eu venho aqui nesta manhã pedir o vosso voto para a condição de cidadão honorário do pastor Celso Carneiro dos Santos. O pastor Celso Carneiro dos Santos nasceu em 2 de agosto de 1968, na cidade de Telêmaco Borba, estado do Paraná. Ele é filho da senhora dona Clair Flora da Rosa e Cacildo Carneiro dos Santos. É pastor da nossa igreja, o Brasil para Cristo, sede aqui em Curitiba, a igreja O Brasil para Cristo do Pinheirinho. Pastor Celso converteu-se ao Evangelho aos 12 anos de idade, na cidade de Telêmaco Borba, em dezembro de 1981. Veio tornar-se pastor, foi consagrado aos 30 anos, e a sua primeira igreja, onde pastoreou, foi a igreja O Brasil para Cristo, de Guarapuava, do ano de 1998 a 2002. E nesse mesmo ano mudou-se para Curitiba, onde assumiu a igreja O Brasil para Cristo do Pinheirinho, onde também sou membro e convivo ali com o pastor Celso Carneiro. Ele é pai, melhor, vou falar antes da esposa, casado com a pastora Andréia Oliveira Carneiro, é pai do Pedro Estevão de Oliveira Carneiro e da Keren Radassa dos Santos, e também é pai adotivo da Camille, que veio depois dos 15 anos, 16 anos de idade, ser adotada, depois de perder os pais, ser adotada pelo pastor e sua esposa, e convivem como filha dentro da sua casa. O pastor Celso Carneiro vem fazendo um trabalho muito bem feito. A Igreja Brasil para Cristo em Curitiba, são mais de 50 igrejas, né, em Curitiba e região metropolitana, da qual hoje ele é líder, e também ele é o presidente da Convenção das Igrejas do Brasil para Cristo do estado do Paraná. E vem construindo uma história dentro da denominação, trazendo crescimento à denominação, trazendo cursos de aprendizado, de pastoreio, formando também em nossa capital alguns pastores, entre eles o pastor Rogério de Ponta Grossa, pastor Gilberto de Mandirituba, pastor Júnior de Londrina, ali no Pisa, em Londrina, um outro pastor Júnior também no bairro, ali em um outro bairro em Londrina, me fugiu o nome aqui agora. São pastores que saíram de dentro do convívio da igreja O Brasil para Cristo. Pastor Júnior do Jardim Pérola, me veio a memória novamente, Jardim Pérola aí também em Londrina, entre muitos outros líderes que estão aí espalhados aqui na região metropolitana e também em todo o estado do Paraná. O pastor Celso vem fazendo um trabalho muito forte, reuniões em diversas cidades com pastores. A igreja veio crescer muito também no seu ministério, com o seu trabalho,
nos últimos 3 anos é o presidente da convenção, e agora em março teremos uma nova assembleia, que creio que será reconduzido para mais 3 anos à frente da Igreja O Brasil para Cristo do Estado do Paraná. A igreja vem crescendo em número de pessoas, crescendo também em conhecimento, são reuniões regionais, nas 10 regionais da Igreja O Brasil para Cristo no Paraná, e isso vem trazendo crescimento. Aqui em Curitiba, o trabalho, existe um antes e um depois do pastor Celso Carneiro à frente da igreja. São essas as colocações que gostaria de colocar aqui a respeito do pastor Celso, além de marido, pai, pastor exemplar, tem sido um exemplo para a minha vida e para a vida de muita gente que caminha com ele, homem de palavra, que cumpre sua palavra, que faz com que aquilo que é tratado aconteça, né? E nosso tempo quando as coisas não são tão fáceis. Mas eu quero deixar aqui um pedido aos senhores e às senhoras de voto, né, para que possamos trazê-lo aqui nessa casa, e eu tenho certeza que vai estar tomada essa casa no dia em que ele receber os títulos de cidadão honorário, pedir o voto dos senhores e das senhoras para que eu possa entregar aqui, e essa casa também, o título de cidadão honorário da nossa cidade. Muito obrigado, um bom dia a todos. Continua a discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores votando. Estamos votando o projeto do ilustre vereador Ezequias Barros, que concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao pastor Celso Carneiro. Vamos ao resultado. 23 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim. Está aprovado o projeto. Próximo projeto em pauta, iniciativa do vereador Edson do Parolim. Projeto de lei ordinário, declaração de utilidade pública número 1440/2019. Declara de utilidade pública a Associação Clube das Mães Felizes Vitória Régia. Publicada a apresentação de da Câmara 10.091, de 2 de setembro de 2019. Publicada a instrução pareceres emendas de da Câmara 10.152, de 28 de novembro de 2019. A votação é global e simbólica. A aprovação maioria simples, primeiro turno. Presidente, discussão, projeto. Queria discutir no segundo turno. Tenho visto que eu convidei o pessoal da entidade para participar, então queria discutir no segundo turno. E pedir o apoio dos colegas aí, puderem dar Com certeza. um voto aí. Então, encerrada a discussão, em votação. Vereadores votando. Vamos ao resultado. 24 senhores vereadores votaram com a expressão sim. Está aprovado o projeto. Senhor presidente, o senhor me Para perdoe. registro a casa, com a palavra de excelência. É possível votarmos novamente, fazer a votação? Eu acabei não votando, estando presente, né? Então, a pedido do ilustre vereador Serginho do Poço, vamos repetir a votação. Por favor, os vereadores Agradeço vão votar a atenção, novamente, vereador. Obrigado. novamente o projeto. Ele votou? Tá, vamos ao resultado da votação. 25 senhores vereadores votaram com a expressão sim. Está aprovado o projeto. Passamos, então, à segunda parte da ordem do dia. Pedimos ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações e requerimentos que dependem de deliberação do plenário. Toninho da Farmácia, 203/02/2020, encaminha-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão: revitalização da camada asfáltica da Rua Marta Gembarovski Tuleski, Vitória Régia SIC. Mas o vereador não está no plenário, né? Não. Toninho da Farmácia, 220, também não se encontra no plenário. Rogério Campos, 203/07/2020, encaminha-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão: que seja feita a implantação de tomada de... O vereador Rogério Campos também não está em plenário. Mas não está aqui, não posso ler. Toninho da Farmácia, 402/504.
Mauro Inácio, 402, 503, 2019, também não está no plenário. Mestre Pop, 77561, 2019, solicita votos de congratulações e aplausos ao senhor Lorival Fernando Alves Leite. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Julieta Reis, 402, 05, 2020, justifica o não comparecimento segundo a chamada sessão do dia 18, em virtude do comparecimento para atividades inerentes ao mandato. Em votação. Vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Cristiano Santos, 402, 06, 2020, justifica o não comparecimento à primeira sessão no dia 4 de fevereiro. Encontrava-se no trânsito, chegou no plenário logo após a primeira chamada e não comprometeu a sua participação nos debates e votações constantes da ordem do dia. Em votação. Vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Professor Euler, 7711, 2020, solicita votos de congratulações e aplausos ao Vitor Bourguignon. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Professor Euler, 7725, 2020, solicita votos de congratulações e aplausos a Bárbara Cristiane de Andrade. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E professor Euler, 7712, 2020, solicita votos de congratulações e aplausos a Priscila Caneparo dos Anjos. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Está encerrada a ordem do dia. Passamos ao horário destinado ao grande expediente. Não temos nenhum vereador inscrito. Se alguém quiser falar. Não, a inscrição está ao pequeno expediente. Então passamos ao horário destinado às lideranças partidárias. Consultamos os vereadores, quem quiser usar nas lideranças partidárias. Ninguém quer usar, então o presente horário está... Eu gostaria de usar, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência. 5 minutos. Senhor presidente, demais presentes. Eu só gostaria de reafirmar algumas coisas, porque eu acredito que um representante, principalmente quando é eleito, né, seja um gestor em todos os níveis, né, prefeito, governador, presidente, seja um parlamentar, ele tem que medir muito bem as palavras que ele vai usar. E acredito que o prefeito Rafael Greca, em alguns momentos, ele é muito infeliz, porque ele faz declarações, né, muito equivocadas que têm consequências. Então, eu acredito que né, a sua assessoria, enfim, aqueles que são os seus conselheiros políticos deveriam né, alertá-lo desse tipo de postura que não ajuda. Então, por uma fala infeliz dele ontem, né, nós tivemos aí uma reação por parte daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão fazendo uma luta pelo seu emprego, mas que também estão fazendo um debate sobre a questão do patrimônio nacional. Como eu já disse antes, a Petrobras chegou a representar 12% do PIB nacional e gerou em cadeia milhares de empregos. Nós tivemos, além dos empregos diretos, uma ampliação de vários postos de trabalho, porque é óbvio que quando nós temos uma empresa que dá lucro, e que nesse caso é estratégica também, na verdade isso tem todo um desdobramento. Então é importante dizer que se as pessoas só se limitam a olhar
como se isso não fosse importante também, que para mim é importante. A luta para ter emprego é uma luta para ter vida digna, para que as famílias possam fazer com que seus filhos tenham as condições de serem cidadãos e cidadãs, que tenham acesso ao emprego, ao estudo, né, e é uma vida minimamente confortável. Então, é uma luta legítima por si só. Mas quando essa luta traz consigo também um debate acerca, né, de que futuro nós queremos para o nosso país e do que as ações do atual governo federal têm trazido de consequências nefastas para o país, isso é mais importante ainda. Então, para dar um pequeno exemplo, hoje 80% do ICMS de Araucária, tá? Cerca de 80% do ICMS de Araucária vem da Petrobras. Então, se o fechamento da Fafem, com 1.000 empregos diretos e indiretos fora, né, a rede no entorno, já é um retrocesso, imagine se houver o fechamento da refinaria de Araucária, da refinaria da Petrobras. E isso traz consequências maiores, porque quando a gente fala de impostos e do ICMS, no caso, nós estamos falando de recursos que fazem o aporte do Fundeb, que é o recurso que é redistribuído, né, entre as matrículas do Estado. Então, há uma perda também para o Fundeb. Então, há várias consequências em relação ao fechamento aqui, se nós estivermos falando, inclusive, só de Araucária. Então, essa é uma questão estratégica que está sendo debatida. Então, aqueles e aquelas que querem buscar informação deveriam buscar, né, outros sites, inclusive entrar no site do sindicato para ver do que o sindicato está tratando, ter informações daqueles que constroem no dia a dia essas empresas. E mais uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Quando se usa a palavra esclerosado, essa palavra está carregada de preconceito e você está atingindo também aquelas pessoas que são vítimas ou de uma esclerose múltipla ou algum tipo de doença, ou das pessoas idosas que têm uma esclerose também. Então, como se isso fosse uma coisa negativa, isso está carregado de preconceito também. Então, ser esclerosado não deveria ser tido como uma questão negativa. Isso faz parte, como nós temos diversos tipos de deficiência, nós temos também a questão da esclerose múltipla, de outras doenças semelhantes. A esclerose, né, que se desenvolve, né, no período de uma idade mais madura em relação às pessoas idosas. Então, acho que o prefeito tem que rever a sua postura, porque a sua arrogância e a sua falta de leitura, em alguns momentos, faz com que ele mesmo seja criticado na sequência. Então, acho que é importante a gente destacar isso, porque todos e todas merecem respeito, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras. Eu consulto os vereadores se alguém gostaria de usar... Senhor presidente, a liderança do governo vai usar a palavra. O prefeito foi citado, é o mínimo que eu posso fazer. Então, já de imediato passamos a palavra, Sua Excelência, 5 minutos. Já está nas lideranças? Muito bom dia a todos. Me causa espanto a defesa da Petrobras quando foi o Partido dos Trabalhadores, da professora Josete, que enterrou essa empresa no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Não vi ninguém aqui manifestar, nenhum grupo sindicato, vir aqui e chorar quando o seu partido destruiu a Petrobras, num escândalo histórico. Muito menos a senhora não teve a coragem de se manifestar quando o Partido dos Trabalhadores
enterrou e sepultou essa importante empresa nacional. A demagogia, mais uma vez, instaurada na Câmara Municipal de Curitiba, com um discurso absolutamente ideológico de retrocesso, absoluto e antigo e antiquado, para não dizer outra coisa. O prefeito Greca veio aqui e usou, assim, um termo, esclerose sindical, que é o retrocesso absoluto do Brasil hoje. E nós sabemos disso. Não estamos aqui criticando a defesa de empregos e nem das pessoas. Muito pelo contrário. É fundamental que as pessoas se mantenham firmes no propósito da luta diária, pelo seu pão de cada dia, pelo emprego, pelo trabalho, pela luta. Ninguém é contra o emprego do trabalhador brasileiro. Muito pelo contrário. O PTB, a qual faço parte, está escrito no nome, inclusive Partido Trabalhista Brasileiro. Nós lutamos pelo trabalho, defendemos o trabalho. Mas é um discurso absolutamente com duas faces. A Petrobras é enterrada pelo Partido dos Trabalhadores da professora Josete, que sai esmigalhado de uma eleição, que o brasileiro já não aguenta mais esse partideco, e aí agora vem com um grupo de sindicatos absolutamente sem a menor conexão naquilo que se propõe. O prefeito Rafael Greca tem se mantido numa postura firme, trazendo empregos para a cidade. Com sua humildade, frequenta os bairros de Curitiba, como há pouco, aliás, como há muito não se via na nossa cidade de Curitiba. Eu, particularmente, não posso aceitar que venham aqui fazer essa crítica ao prefeito, principalmente num vídeo compartilhado de Vossa Senhoria, que diz que a fábrica que a Asfalto Greca é do prefeito Rafael Greca, que é outra mentira propagada pela senhora, que costumaz pelo Partido dos Trabalhadores é absolutamente acostumado a mentir. Mentir. O propósito do PT sempre foi mentir. E aqui em Curitiba, professora Josete, para sua infelicidade, vai ter alguém que vai fazer esse contraponto com Vossa Excelência. Esse alguém serei eu. Então, nós não vamos deixar que essa tribuna seja ocupada para difamar a nossa cidade, para difamar o prefeito de Curitiba, que tem feito um grande trabalho, por mentiras que nós não podemos aceitar. Eu, particularmente, vou defender sempre o direito do trabalhador. Sempre. Sempre. Nós vamos defender, vamos ouvir as entidades de classe, vamos ouvir os grupos, vamos debater, vamos conversar. É assim que se faz política. A política se faz com muito diálogo, com muita serenidade, com transparência, mas não pode se fazer mais com mentira. Esse tempo da mentira do Partido dos Trabalhadores ficou lá para trás. O partido que quebrou a Petrobras. Até rimou, né? Ficou para trás, quebrou a Petrobras. Podia colocar uma frase no seu carro e a senhora andar com essa frase no seu veículo, com adesivo. O meu partido quebrou a Petrobras. Não me manifestei quando deveria me manifestar. Esperei o prefeito Rafael Greca falar para poder subir na tribuna e falar essas barbaridades, atrocidades que a senhora falou. Então, era isso, senhor presidente Sabino. Eu só não poderia deixar essa frase, esse discurso absolutamente de retrocesso. A frase usada pelo prefeito é uma frase firme. O Brasil não aceita mais alguns grupos sindicais. Pergunta aos empresários da cidade, pergunte aos microempresários, aquelas empresas que quebraram, pergunte às pessoas que têm 6 empregados, 4 empregados, 12 funcionários, se estão satisfeitos com a maioria dos sindicatos do nosso país. A maioria, vereador Cacá Pereira, maioria. Mas há sim uma esclerose sindical no Brasil. Eu reafirmo a frase do prefeito Rafael Greca, a Vossa Excelência. Bem, está encerrado o grande expediente. Passamos agora, então, a chamada dos seus vereadores. Na sequência, nós temos as explicações pessoais. Vereadores, então, registrem suas presenças. Vereadores, por favor, registrem suas presenças. Serginho do Posto. Paulo Rink. Estou dando um tempinho para o pessoal mesmo.
Então, pedimos ao primeiro secretário que faça a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Doutor Volmir, ausente. Vereadora Noêmia Rocha, ausente. Vereador Paulo Rinck, ausente. Vereador Rogério Campos, ausente. Vereador Toninho da Farmácia. Vereador Toninho. Vereador Zezinho do Sabará. Zezinho do Sabará, ausente. 32 vereadores presentes. Paulo Rinck, por favor. Então, 32 senhores vereadores estão presentes, havendo quórum para a continuidade dos trabalhos. Então, passamos ao horário destinado às explicações pessoais. Eu consulto os vereadores se alguém gostaria de usar esse horário. Então, ninguém gostaria de fazer uso da palavra. Vamos dar por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a hora regimental com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.